Nós, nesse trimestre, estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. Então, vamos estudar a vida do apóstolo Paulo. As lições desse trimestre têm o título O Apóstolo Paulo, lições da vida, ou seja, da vida dele como todo, e do ministério dele, ou seja, do apóstolo Paulo, aos gentios. Então, nós, nesse trimestre, estamos estudando a vida de Paulo. Na primeira lição desse trimestre, nós estudamos o contexto geral da vida de Paulo. Vimos a questão da sociedade da época, de onde ele estava, de onde ele morava, de onde ele cresceu, a sua educação, a sua participação como fariseu, ou seja, na religião judaica. Vimos vários aspectos relacionados, então, à religião e à sociedade em que Paulo viveu. Na lição de número 2, nós estudamos a lição com o título Saulo de Tarso, o perseguidor. Vimos o zelo dele nessa lição de número 2 com a religião judaica, a defesa que ele fazia com a religião e vimos que ele realmente cria, ele tinha a fé de que aquilo que ele estava fazendo era verdadeiramente o correto, era aquilo que Deus queria para a vida dele. Então, vimos nessas duas lições Paulo como um perseguidor e como um fervoroso judaico, um homem que levava a sua religião, a defesa da sua religião, que era o judaísmo, às últimas consequências, inclusive a perseguição dos que eram contra aquela religião dele, na verdade que nem era contra, né? Que pregava outro credo, que era, no caso, os cristãos que estavam nascendo naquele momento. E nessa perseguição vai haver a conversão, que é o que nós vamos estudar na lição de hoje, que é o título de hoje, a conversão de Saulo de Tarso. Então, a nossa lição de hoje vai ser a conversão deste homem que era um perseguidor do Evangelho. Na lição de hoje, nós temos 3 tópicos principais. No primeiro ponto da lição, tem o título A Conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Então, nesse primeiro ponto da lição, nós vamos ver como se fez ou como se deu a conversão de Saulo, como aconteceu a conversão dele. Então, vai ser o primeiro ponto da lição, vai ser este. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver, a lição vai mostrar um aspecto da doutrina, do ensinamento bíblico da conversão. Então, o título é Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Então, aqui nós vamos ver como acontece a conversão. E, por fim, e que é o último ponto da lição, vamos ver as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então, aqui nós temos 3 pontos. No primeiro, vamos ver como aconteceu a conversão de Paulo. No segundo, o que é a conversão. E no terceiro, aonde a conversão ela atua. O objetivo da nossa lição de hoje, quando nós terminarmos a lição de hoje, o objetivo então é que nós venhamos a aprender que a salvação ela é por meio da graça de Deus e ela deve ser acompanhada do arrependimento e da fé, como diz a verdade prática, arrependimento e fé, e a resposta é um convite. Então, a conversão
ela na verdade é fruto da salvação. E a salvação, ela foi dada já por Jesus, Jesus convidando a cada um de nós para nós nos convertermos a Ele. Então essa é a lição de hoje. Sabendo disso, irmãos, vamos agora adentrar a lição propriamente dita por meio da nossa introdução. Nós vimos nas lições passadas que o apóstolo Paulo, ele era o quê? Um perseguidor. Exatamente, ele perseguia, ou seja, ele ia contra aqueles que pregavam o evangelho. E agora vai haver uma mudança. Hoje nós vamos ver uma mudança, vai haver uma transformação, uma mudança. E essa mudança que vai haver vai ser uma mudança radical. E essa mudança radical nós vamos estar acompanhando agora por meio do primeiro ponto, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Esse primeiro ponto ele está subdividido em 3 subpontos. Primeiro, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. A conversão de Paulo e a sua experiência sobrenatural vai ser o primeiro subponto. No segundo, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. E o terceiro, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Então aqui nós vamos ver o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 9, que foi a leitura bíblica em classe. É onde nós lemos a leitura bíblica em classe. Sabendo disso, irmãos, então vamos ver aqui a conversão. Primeiro subponto, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. A conversão de Saulo não aconteceu da forma e da maneira que aconteceu a conversão de outras pessoas. A conversão de Saulo foi uma conversão especial. Porque o que aconteceu com Saulo não é o que costumeiramente se acontece. Foi um episódio que não é normal acontecer na conversão, nem fora da Bíblia e nem dentro da Bíblia. Porque teve esse aspecto aqui, uma experiência sobrenatural. Então é isso que nós vamos ver. Em Atos dos Apóstolos, onde nós lemos mesmo na leitura bíblica em classe, no capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, que Saulo, ele respirando, quando a Bíblia fala em respirar, quer dizer que ele estava possuído por ameaças e mortes, assim, ele desejava a morte dos discípulos de Jesus. E aí ele se dirige, veja bem o versículo 9, a Bíblia fala que ele se dirige ao sumo sacerdote. Ou seja, ele vai ao sumo sacerdote para quê? No versículo 2, fala que ele vai pedir cartas. Cartas aqui é autorização para entrar nas sinagogas e prender quem era aqueles que se diziam cristãos e levá-los presos para Jerusalém. No versículo 3, aí os irmãos vão acompanhando, fala que ele foi ao sumo sacerdote no versículo 2, agora no versículo 3 ele está a caminho. A caminho de onde? De Damasco. Damasco não ficava em Jerusalém, era uma cidade gentia. E lá em Damasco havia
cristãos que se refugiaram para lá por causa da perseguição também. E agora ele vai atrás desses que fugiram de Jerusalém, fugindo também da perseguição. Ele vai lá buscar para prender e levar para Jerusalém. E agora, ele chegando perto, no versículo 3 diz que ele chegando perto dessa cidade de Damasco, que era o objetivo dele, era ir lá em Damasco, subitamente quer dizer repetidamente, em um abrir e fechar de olhos, em um instante, subitamente, cercou, ou seja, ele estava indo e agora ele é cercado, ou seja, faz um círculo em volta dele. Ele fica no meio desse círculo. E que círculo é esse? De resplendor de luz. Então ele é rodeado por uma luz. Uma luz o envolve de todos os cantos, por todos os lados. Ou seja, não tem como ele escapar nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro, porque ele está cercado por essa luz. Essa luz o prendeu. Não tem como ele sair. E agora, esse resplendor de luz veio do céu, ou seja, do nada, subitamente, repentinamente, baixou a luz que o cercou. Agora ele está cercado, no meio do caminho. E no versículo 4 diz o seguinte: quando essa luz cercou ele, essa luz que veio do céu, repentinamente, o que acontece com ele? Primeiro, versículo 4, o que acontece com ele? Primeiro ele cai. Ele caiu. Segunda coisa que acontece com ele. Ele ouve uma voz. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, somente este fato aqui já mostra que é diferente das conversões que nós temos consciência, porque não foi por meio de uma mensagem, não foi por meio de uma pregação, não foi por meio de um hino, não foi por meio de um testemunho que o apóstolo Paulo se converteu, de ninguém. O apóstolo Paulo se converteu com uma experiência direta com o próprio Jesus, que veio em um resplendor de luz e falou diretamente com Saulo. Por isso a conversão dele não é normal. Hoje, por exemplo, a pessoa se converte por meio de uma mensagem, de um testemunho, por meio de um hino. Mas o que aconteceu com Saulo não foi isso, foi algo ainda mais anormal, ou seja, que não era normal de acontecer. E no mesmo instante, veja bem, no versículo 5, ele pergunta quem é Jesus, quem é Senhor? E Jesus fala assim, que ele é Jesus a quem Saulo persegue. No versículo 6, veja bem, qual é a reação de Saulo no versículo 6? Como que Saulo está depois que Jesus fala para ele que ele era Jesus e que Saulo perseguia o próprio Jesus? Qual foi a reação dele? Ele fica tremendo e atônito, ou seja, sem entender direito o que está acontecendo. Ele fica sem entender o que está acontecendo. E ele fica tremendo, ou seja, esse tremor aqui é o espanto que ele tem na hora. Então isso aqui é o ato
da conversão de Paulo. Aqui é a conversão de Paulo. Veja bem que a conversão de Paulo acontece com uma acusação de Jesus diretamente para Paulo. E a acusação é que Paulo perseguia o próprio Jesus. Então aqui, exatamente aqui, quando Jesus acusa Paulo de perseguir ele, de perseguir o próprio Jesus, Paulo ele treme e fica sem saber o que está acontecendo. E aí Paulo diz, o que Paulo diz? O que queres que faça? Paulo diz para Jesus. Paulo diz, Senhor, o que queres que faça? E então aqui já aconteceu a conversão dele. Porque nesse instante ele muda a postura. Ele agora não está mais, veja bem, o que ele foi fazer em Damasco? Ele foi prender, então ele sabia o que ele ia fazer lá. Ele sabia, ele já tinha noção. Ele tinha noção do que ele ia fazer lá. Ele foi para Damasco com um objetivo. Ele foi com um objetivo. Só que na conversão dele, veja bem, que no versículo 6, ele já não está mais afim, ele já não está mais com o mesmo objetivo, porque agora, antes era uma certeza, ele foi lá para prender quem estava em Damasco, mas agora ele pergunta a Jesus, o que queres que faça? Então já mudou agora, ele está sem objetivo. Agora, quem vai dizer o que ele vai fazer, quem é? Jesus. Antes da conversão, ele sabia o que ele ia fazer. Ele já tinha certeza do que ele ia fazer. Ele já tinha certeza de onde ele ia entrar. Ele já tinha os seus planos. Só que no versículo 6, a gente vê claramente que os planos de Paulo mudaram. Os planos de Paulo, quando ele é cercado pelo resplendor de luz e ouve a voz de Jesus, ele já não tem mais o plano dele. Ele já abortou o plano dele, já deixou o plano dele de lado. E agora ele não vai mais seguir o plano dele, claramente aqui. Ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer. Veja bem, ele foi para Damasco sabendo o que ele ia fazer. Após a conversão, ele pergunta o que ele deve fazer. Continuando aqui, veja bem, agora observe bem aqui. Quem é que foi atrás de quem? Foi Jesus que foi ao encontro de Saulo ou foi Saulo que foi ao encontro de Jesus? Quando a gente vê, por exemplo, outras experiências na Bíblia com Jesus, dos cegos, por exemplo, o cego de Jericó, que clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem foi atrás de Jesus? Foi o cego. Quando nós vemos a mulher que tinha o fluxo de sangue, nós vemos quem foi atrás da mulher. Foi Jesus ou foi a mulher? Foi a mulher. Quando nós vemos o jovem rico, quem foi atrás de Jesus? Foi Jesus ou o jovem rico? Foi o jovem rico que foi em busca de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, Jairo, que tinha sua filha já em estado já quase morte, que estava à morte, quem foi atrás de Jesus? Foi Jairo. Então, em todas as circunstâncias, quando a gente vai ver na Bíblia,
na maioria delas, praticamente quase que 100% delas são as pessoas que precisam, que chegam a Jesus. Mas no caso de Saulo, não foi Saulo que foi em busca de Jesus. Pelo contrário, foi Jesus que foi ao encontro de Saulo. Por isso, aqui nós vemos então Jesus indo ao encontro de Saulo. E é por isso que, quando nós vemos o primeiro ponto, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Quando a Bíblia fala a graça aqui, a graça de Deus, a lição em si, ela quer dizer o seguinte com isso. O que significa a palavra? Primeiro a gente tem que ver o que é a graça. A graça, o que é a graça? Graça é receber um presente que não se merece. Então aqui, veja bem, na verdade, no fundo, nem o cego de Jericó, como nós já falamos, nem Jairo, nem ninguém merecia nada. Mas no caso de Saulo, ainda é um agravante a mais, porque além de ele não ir atrás, embora ninguém seja merecedor, embora as pessoas não merecessem, além disso, Jesus que vai em busca dele. Por isso que é a graça de Deus, que aqui está evidenciado, destacado a graça de Deus, porque ela vai além, ela vai em busca e ela encontra Saulo. Então a conversão de Saulo, veja bem, é algo sobrenatural, porque Saulo não se converteu por meio de pregação, não se converteu por meio de evangelismo, não se converteu porque ouviu alguma coisa de alguém, por um testemunho, por um hino, nada disso. Ele se converteu sem interferência humana nenhuma. Veja bem, sem interferência humana nenhuma. A conversão, veja bem, a conversão. Então, pela graça de Deus, uma pessoa é possível, mas não é normal, veja bem, não é o normal, Uma pessoa, ela se converter sem interferência humana. Não é normal, mas é possível. Foi isso que aconteceu com Saulo, como nós vemos aqui na Bíblia Sagrada. Agora veja bem, nós já até comentamos esse segundo subponto, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Então aqui nós já falamos, e da graça também, o terceiro subponto, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Então, porque ele não merecia, e ele, o que ele merecia aqui? Era o castigo divino, porque ele estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus mesmo falou, você me persegue, eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabendo disso, irmãos, fechando aqui para mim passar a oportunidade para os irmãos, nós vemos que a conversão de Saulo foi algo que não era comum, mas que aconteceu com ele. E aconteceu também de forma semelhante, no capítulo 8, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia ela vai trazendo
praticamente em sequências, capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10. 3 episódios semelhantes a esse de Saulo, mas que não acontece com frequência. Por exemplo, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Aqui é uma conversão também sobrenatural, veja bem. Ou seja, uma conversão que é fora do comum, que é o caso de Filipe e do eunuco. Veja bem, no versículo 26 fala: e o anjo do Senhor falou a Filipe. Ou seja, nessa conversão aqui já tem interferência divina para que a pessoa ela venha a ser salva, venha a ser convertida. Ó. O anjo falou a Filipe, ou seja, ele não saiu assim por conta dele, não. Antes ele já tinha uma orientação. Falou a Filipe dizendo: levanta e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou Filipe e foi. E agora veja bem, e eis que um mordomo, um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Veja bem, essa adoração aqui não era adoração a Jesus, é adoração judaica, das festas. Que festas? Judaica, do judaísmo. Então ele foi lá adorar, mas sobre o Antigo Testamento, mas sobre o judaísmo. E agora ele, versículo 28, ó, e ele regressava assentado no seu carro. E agora veja bem, Elia, o profeta Isaías. Então a conversão dele do eunuco acontece quando ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia, mas ele não entende. No caso do apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Veja bem, no versículo 6 fala que ele teve essa experiência. Veja bem, Jesus aparece para ele, ele tem a visão, porque a visão dele fica cega com essa experiência, ele fica cego fisicamente, e ele fica atônito, ou seja, ele também não compreende a experiência. O jovem eunuco, ele não compreende o que ele lê, ou seja, a experiência da leitura dele. O Saulo ele também não compreende aquilo que está acontecendo. E no capítulo 10, tem algo semelhante, veja bem. Sem interferência humana aqui, ó. O jovem eunuco, por meio do livro, sem interferência humana, só por meio da leitura. O Saulo, ele vê a luz e ouve a voz, sem interferência humana. E no capítulo 10, tem algo semelhante, veja bem, que é o Cornélio, a conversão de Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Aí a Bíblia fala o seguinte, ó, que ele era piedoso, temente a Deus. Ele era o quê? Temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja bem, esse homem, olha como que a Bíblia diz, ó, o jovem eunuco, que às vezes a gente tem uma noção errada
da salvação, e a questão da salvação ela é mais séria do que nós pensamos. Porque o jovem, às vezes a gente pensa assim, é a pessoa que está prostituindo, a pessoa que está adulterando, a pessoa que xinga, a pessoa que está no mundo fazendo coisa errada, está roubando, matando, usando droga. A gente não está falando de nada disso aqui. São pessoas aqui tementes a Deus. O que o eunuco estava fazendo, gente? O eunuco, ele era, veja bem, olha a posição desse homem. Ele era mordomo-chefe, ou seja, ele era uma espécie de secretário-geral de Candace, que era a rainha, ele era o secretário-geral da rainha dos etíopes. Ele era ele era superintendente de todos os seus tesouros, ele era o tesoureiro geral do país da Etiópia. E o que ele foi fazer lá em Jerusalém? Ele foi para a igreja, ele estava adorando. E o que ele estava, ele estava fazendo? E o que ele estava fazendo quando ele estava voltando? Ele estava bebendo, estava prostituindo? Ele estava lendo a Bíblia. Então a gente está vendo aqui, e mesmo assim ele não era salvo. Ele adorava, ele ia à igreja, ele lia a Bíblia. Era um seguidor. Só que ele não era salvo. Não era salvo, era um seguidor. Deu para entender? Ele ia para os cultos, adorava, orava, mas eu simplesmente era. Porém, ele era o que? Virtuoso. Aqui, quando nós vemos Saulo, o que Saulo está fazendo? Saulo também, ele cumpria os 10 mandamentos. Só que ele também não era salvo. Agora aqui, no capítulo 10, a gente vê Cornélio. Veja bem, aí, em Cornélio, a Bíblia ela detalha mais ainda. Veja bem, ó. A Bíblia fala que mesmo ele sem ser salvo ainda, ele não era salvo, mas a Bíblia chama ele de piedoso. A Bíblia chama ele de temente a Deus. A Bíblia fala que ele dava esmola ao povo. A Bíblia diz que ele orava continuamente, ele era um homem de oração, mas não era salvo. E agora, veja bem, no versículo 3, agora... Tiago, um minutinho. Então, o negócio de Cornélio é mais do que nós estamos fazendo. Muito mais. Muito mais, ele fazia muito mais do que nós estamos fazendo. A Bíblia, quando ela elogia alguém, não é mentira, porque a Bíblia ela é verdade. Então, quando a Bíblia ela fala, é porque a pessoa ela fazia isso de forma contínua. Ela era contínua, não é orar um dia e nunca mais orar, não, porque ele era assim. Ele era assim. Então, ó, havia em Cesareia, que é fora de Jerusalém, né, fora de Israel, um varão. E a Bíblia fala que ele era piedoso. Piedoso, essa palavra pio, o significado dela é Deus. Então, quando a gente fala assim, impio, o que é pio? Esse de impio. Esse pio é Deus. Esse é de negação. É não Deus. Ímpio significa aqueles que são não Deus. Piedoso é o contrário de ímpio. Piedoso é o contrário de ímpio. Se a Bíblia fala assim, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, ímpio, mas temente a Deus. Quer dizer, piedoso é ímpio. Não, piedoso é a pessoa que ama a Deus. Impiedoso.
Ímpio é aquele que não ama, aquele que é contra Deus. Que é impiedoso. O impiedoso, o ímpio, é aquele que é contra Deus. Então, Cornélio não é chamado de ímpio, ele é chamado de piedoso, que é o contrário de ímpio. Ele não odiava a Deus, ele amava a Deus. Mas não era salvo. Mas não era salvo. Ele era temente, veja bem. O temor a Deus é o início, mas não é o principal. Porque temer a Deus, até os demônios temem. O temor não é tudo. Tem gente que acha assim, temor a Deus, eu temo a Deus, não. O temor, a Bíblia ainda diz que é o princípio da sabedoria, é o início, não é o final, não é tudo. É o começo, é um começo. E ele tinha esse começo, ele temia Deus. Com toda a sua casa, ó, e fazia muitas esmolas, ó, ele era mão aberta, ele fazia muitas esmolas. Ele tinha característica, Tiago, muito melhor. A gente vê também a iniciativa de Deus em salvar Cornélio, veja bem. No versículo 3 fala, e este a hora nona é às 3 horas da tarde. E este, quase às 3 horas da tarde, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, chamava Cornélio. Aí entrou em... E como aconteceu com o eunuco. Com o eunuco foi através da leitura da Bíblia. Isso. Com Paulo foi através da visão com Jesus. Com Cornélio foi a visão de um anjo. E esses, ou seja, nem para o eunuco, nem para Paulo, nem para Cornélio houve interferência humana no primeiro momento. Veja bem, no primeiro momento não houve. Foi direto Deus intervindo para salvar. E agora, veja bem, para salvar. Isso significa que quando Deus ele quer manifestar a graça salvadora dele, ele na verdade, ele mostra aqui por meio do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10, que ele não precisa de ninguém para salvar. De ninguém, ele salva quem ele quer. É por isso que eu sei. E ele vê então, né, o Cornélio vê o anjo no versículo 3. Agora, no versículo 4, fala que Cornélio olha para o anjo e fica atemorizado. E pergunta para o anjo, que é, Senhor? E o anjo diz para Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. E agora, o anjo, a gente não vai ler por causa do tempo, mas o anjo no versículo 5, no versículo 6, o anjo vai falar para Cornélio e chamar Pedro. E no versículo 7, o anjo vai embora, se retira. E o Cornélio chama 2 funcionários dele, 2 criados, um piedoso soldado, e manda ir atrás de Pedro. Veja bem, manda ir atrás de Pedro. Como o anjo mandou que ele fizesse. Veja bem, a interferência no caso do eunuco, foi a própria Bíblia. A própria Bíblia, diretamente com o eunuco. No caso de Paulo, foi o próprio Jesus. No caso de Cornélio, foi um anjo.
Veja bem, sem interferência diretamente humana. E quando os funcionários de Cornélio chegam para Pedro, veja bem que Cornélio é um homem rico, ele não é um homem pobre, ele é um homem rico. Paulo era um homem, não era um homem pobre também, não era um homem rico, mas também não era um homem pobre, era um homem culto, que entendia muito da religião, um homem muito religioso. E o eunuco era um homem rico também. Veja bem que Deus, ele não faz o que? Acepção de pessoas. A gente não pode dizer que Deus só vai salvar ricos, só vai salvar pobres. A gente vê na Bíblia ele salvando tanto ricos como pobres. E Pedro faz acepção. Pedro, ele faz acepção aqui. A Bíblia diz que Deus manda Pedro ir e Pedro considera Cornélio como uma coisa imunda. A Bíblia mesmo diz que Pedro, ele considera os gentios como imundos, como aqueles que não irão ser salvos. E no versículo 17 fala bem assim: estando Pedro duvidando entre si acerca dos que seria, porque Deus mandou uma visão para Pedro, mas Pedro, mesmo assim, ele não cria que um gentil poderia ser salvo. E ele diz assim, Pedro, ele cria na mente de Pedro, veja bem, Pedro já é um discípulo. O que Pedro queria? Ele cria que somente os judeus iriam ser salvos. Se a gente vivesse na época de Pedro, todos nós, antes desta passagem aqui, antes disso daqui, depois não, mas antes, ele ia dizer que todos nós iríamos para o inferno, que Deus não veio salvar nenhum de nós aqui. Essa era a visão de Pedro. Mas aqui Deus muda também o quê? A visão de Pedro. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Pedro. E chamando Pedro, perguntaram se ali morava alguém por sobrenome de Pedro. Agora o versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, aí na hora que os homens estão chamando ele vai ver, vem na mente dele o quê? A visão que Deus tinha dado a ele. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito de Deus disse, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, desce, e não duvidando, porque eu os enviei, porque Pedro duvidava. E descendo Pedro foi junto com os homens para a casa de Cornélio, veja bem. E chegando na casa de Cornélio, resumindo, né? Cornélio estava esperando Pedro, e agora no versículo 25, veja bem o que acontece no versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro na casa de Cornélio, saiu Cornélio para recebê-lo. E prostrando, veja bem, ó, esse é o Cornélio, e prostrando-se aos seus pés, o que o Cornélio fez? Adorou a Pedro. Adorou, veja bem, adorou. A adoração que deveria ser dada a Deus, ele deu a Pedro. E Pedro levantou dizendo, levanta-te, porque também eu sou homem. E agora, veja bem no versículo 28. Olha o que Pedro diz aqui, a mente de Pedro. Porque Pedro pensava que os gentios não seriam salvos, só os judeus. Ou seja, nós somos gentios. Então, para Pedro, se a gente vivesse naquela época, na mente dele, nós não éramos salvos. Porque o Pedro estava com a mente dele estava poluída. Ele precisava ser liberto. Ele não era convertido. Porque naquela época funcionava o judaísmo. Exatamente. O judaísmo,
quem era o povo de Deus? O povo de Deus era Israel. E agora isso aqui, Jesus, quando foi subir ao céu, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que eles não estavam ainda entendendo isso. Ou seja, que não era mais só para Israel, é para todo mundo. E ele diz assim para Cornélio, veja bem, olha o que Pedro diz para Cornélio. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu, que era Pedro. Pedro era o quê? Judeus. Ele chega para Cornélio e fala assim: Cornélio, você sabe que não é certo um varão como eu se juntar com uma pessoa como você. Ele fala assim com Cornélio. Veja bem, dentro da casa de Cornélio. Aí ele coloca assim: mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, o que Pedro está falando? Olha, Cornélio, não é correto eu me misturar com você porque você é imundo. Mas Deus mandou eu vir aqui, então eu vim. Isso que ele quis dizer. Isso que ele quis dizer, não, isso que ele disse, né? E agora, veja bem, só que Cornélio era o quê? Uma pessoa humilde. Antes de ele ser convertido, ele já era humilde. E agora Cornélio vai relatar aquilo que aconteceu com ele. E Pedro, no versículo 34, começa a fazer o quê? A pregar. Ele prega. Ele vai pregando Jesus. E no final, veja bem, Pedro pregando, olha o que acontece. Quando Pedro está pregando para eles, Pedro está pregando. No versículo 44 a Bíblia diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, na pregação de Pedro, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e a família de Cornélio, sobre os empregados de Cornélio. Glória seja dada. Ou seja, não foi a pregação de Pedro que salvou, que converteu, eles já foram convertidos antes. E Pedro, ele se espanta com o que ele vê, porque ele não cria nisso, ele não cria. E quando ele vê as pessoas falando em línguas estranhas, quando ele vê as pessoas, o Espírito Santo caindo sobre eles, ele acha estranho, esquisito. E a Bíblia diz, no versículo 47, veja bem, no versículo 47, respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então aqui, irmãos, nós temos o caso de Cornélio, que foi salvo por interferência divina, por meio de uma visão com um anjo. Nós temos Paulo, que foi salvo por uma interferência divina com a visão de Jesus. Nós temos aqui o eunuco, que foi salvo por uma interferência divina por meio da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Só que Deus, ele salva, isso aqui é para mostrar que Deus, ele salva qualquer pessoa, não interessa quem. Ele pode salvar sem interferência de um homem, sem pregação, sem hino, sem nada. Ele pode salvar. Ele salva. Só que, veja bem, para o eunuco, ele mandou quem? Filipe, um homem, não é? Para Paulo, ele mandou quem? Ananias. Quem é Ananias? É um espírito? É um homem. Para Cornélio, ele mandou quem? Um homem. Então, a continuidade da obra de Deus na vida de cada um de nós vai se dar por um outro homem. Isso significa, está bem claro, que é impossível
não tem como uma pessoa ela ser salva se não tiver contato com outros cristãos, com outros crentes também. Não tem como uma pessoa ser salva sozinha dentro de casa, por resto da vida. É impossível ser crente dentro de casa. Porque pro eunuco que tinha a Bíblia, Deus manda quem? Filipe. Para Paulo, que via Jesus, que viu Jesus, que ouviu Jesus, ele mandou quem? Ananias. Para Cornélio, que tinha visão com anjo, Deus mandou quem? Pedro. Que eram homens. Veja bem, nenhum desses era bandido, nenhum desses era drogado, nenhum desses era bêbado, nenhum desses era prostitutos, nenhum desses faziam coisas erradas desse tipo. Todos eles eram homens, os três, homens honestos, homens íntegros, melhores muitos do que muitos moradores de Nova Esperança, do que do Estado do Espírito Santo, do que do Brasil. Mais crentes do que muitos crentes que eles, sem serem crentes, eram mais crentes do que muitos crentes. Deu para entender? Mesmo assim não eram salvos. E por isso a gente pode deduzir, veja bem, que o eunuco, no final, veja bem, ó, Felipe diz assim, o eunuco pergunta para Felipe assim, o que me impede de ser batizado? O eunuco pergunta para Felipe, mas esse homem não era um drogado, não era um bêbado, não era uma pessoa que tinha prostituído, era uma pessoa que tinha uma vida correta, socialmente falando. Deu para entender? E ele pergunta, o que me impede? É lógico que nada impedia ele, que ele tinha uma vida o quê? Socialmente falando, uma vida boa, uma vida regrada. Deu para entender? A única coisa que faltava nele era a salvação, e agora ele já está salvo. Deu para entender? Sim ou não? Ele não se amaziou, não era amaziado, não se prostituía, não fumava, não bebia. Não tinha nada dessas coisas que a gente pensa, né? Que a pessoa que é salva é aquela pessoa que deixa de fazer essas coisas. Não. Salvação é um patamar mais alto. Então, ele não tinha nada que impedir. Agora, o segundo caso de Paulo, veja bem. Paulo cometia esse tipo de pecado, sim ou não, antes? Ele prostituía? Claro que não. Ele matava por matar? Não, também não. Ele fazia isso por amor à religião dele. Então, o que impedia dele ser batizado? Era somente a conversão, exatamente. Então, agora ele já estava convertido. O que acontece no versículo 18? No caso de Paulo, no capítulo 9. E logo lhe caíram dos olhos umas escamas e recuperou a vista. E levantando foi batizado. Porque ele não tinha nada mais a fazer. A vida dele, antes de se converter, já era uma vida exemplar. E o último, que era o Cornélio, é a mesma coisa. A Bíblia diz que Cornélio, antes de ele ser salvo, ele já tinha visão com o anjo, ele já orava, ele já dava esmola, já temia a Deus, era piedoso. O que faltava nele? Era só a conversão. Agora ele está convertido. Então agora o que falta nele? O batismo. E mandou que fosse, o versículo 48, que fosse batizados. Deu para entender? Então, há conversões que a gente vê aqui na Bíblia, quando a gente tem que olhar bem, não é aquela pessoa que está saindo-se do mundo errado, como nós temos hoje aqui, está vindo para a igreja, igual muitas igrejas aí, que a pessoa chega hoje, amanhã, a pessoa é drogada, está se prostituindo, e em um dia aceita Jesus, no outro dia já está sendo batizado. Não é isso que a gente está vendo na Bíblia, não é pessoas assim. Não está falando assim, a prostituta que se prostituía, se converteu e logo foi batizada, é isso? Não, a Bíblia traz um histórico de quem é que está sendo antes.
E esses foram os casos de Paulo. Então, não são conversões comuns. Não é aquela pessoa que ouve a mensagem que vai ser salvo. Não, é diferente. Tem uma diferença. Deu para perceber a diferença, irmão? Sim ou não? É uma conversão comum? Não, não é. Por exemplo, naquela época, se convertia 5.000, 3.000, mas não é esse tipo de conversão que a gente viu aqui. É diferente. E agora, eu vou passar a palavra para os irmãos também participarem. Primeiro, conversando aqui, né, é a Milena, porque o tempo já foi embora. O ponto 2 fala sobre a conversão. A conversão em si, a doutrina da conversão. No caso da doutrina da conversão, ela é bem extensa, irmãos. Então, a gente vai dar uma resumida aqui. A conversão, o próprio nome diz que é mudar de rumo, mudar de rumo. A conversão é aquilo que nós vemos, que dá para ver. É o testemunho que muda, é o testemunho da pessoa que muda. E a conversão, não existe conversão sem o que está aí, ó, arrependimento. Então, uma pessoa que ela se converte é uma pessoa que ela se arrependeu. Se arrependeu. A conversão é arrependimento. Se alguém chega à conclusão que não tem do que se arrepender, então não pode haver conversão. Exatamente. A conversão é só para quem tem consciência que precisa de se arrepender. Cristão, olha bem, é igual um cristão que fala bem assim, eu voltei para Jesus. Exatamente. E Saulo, ele passou por isso. Então, a conversão é arrepender. E só se arrepende quem tem consciência do que tem que se arrepender. E o arrependimento é o quê? É tristeza. Então, a conversão não é alegria. No processo da conversão, a pessoa não vai ficar alegre. Quando a gente se arrepende, a gente não fica alegre. Ah, eu estou alegre por quê? Porque eu me arrependi. Não, a gente se entristece. E o processo da conversão traz tristeza. Porque a pessoa ela reconhece os seus erros. E reconhecer o erro não traz alegria, traz tristeza. Então, a verdadeira conversão, ela vai trazer tristeza à pessoa e não alegria. E, junto com a tristeza, porque se for só tristeza, a pessoa não vai ser arrependimento, vai ser remorso. E aí ela fica triste. Mas a conversão, ela traz tristeza e traz uma vontade, um desejo de corrigir o erro. A conversão é quando a pessoa está sendo convertida. No momento da conversão, a pessoa ela vai sentir uma tristeza pelos erros passados e ela vai sentir a vontade de corrigir o erro. Ou seja, a pessoa ela não vai ficar no erro, ela vai corrigir o erro. Por isso que há uma conversão, porque ela vai corrigir o erro dela. E isso se chama o processo de conversão. Isso é o que a gente vai ver fora. Por exemplo, Zaqueu é um exemplo muito bom de conversão, porque ele se arrependeu. O que ele falou? Eu vou restituir quadruplicadamente aqueles que eu roubei. Aí está o verdadeiro arrependimento. Aí está o arrependimento, porque ele está corrigindo o erro. Ele está corrigindo o erro. Então, quando a pessoa se arrepende de verdade, ela vai corrigir o mal que ela fez. E é isso que é o processo de conversão. Então, a conversão nós conseguimos ver com os olhos. Uma pessoa convertida, nós vemos o testemunho dela. Só que, para chegar ao processo de conversão, algo que Deus faz dentro da pessoa. E é isso que vai tratar o ponto 2 e o ponto 3. Nós, irmãos, somos constituídos de corpo, que é o corpo físico,
a alma, que é realmente que está o eu, o nós mesmo, e o espírito. O espírito é como fosse o corpo físico, mas do lado espiritual. É o corpo espiritual. O espírito é o corpo espiritual. De um outro lado, nós temos o corpo carnal, que é a carne, e no meio, entre o corpo espiritual e o corpo físico, nós temos a alma. A conversão, ela acontece aonde? Na alma. Na alma. Então, na alma, que é o eu, o nós mesmo, onde nós estamos, vai haver, aí aqui o ponto 3, uma mudança no nosso modo de pensar, uma mudança, subponto 2, naquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos, e uma mudança na nossa vontade. A conversão, essa tristeza, segundo Deus, ela vai gerar novos pensamentos, vai mudar as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, e a nossa vontade é o que nós fazemos, é a nossa ação. Então vai ter uma transformação.